e perseguição política é um crime contra a humanidade. E isso poderia levar o STF inteiro. À exceção do ministro André Mendonça, que é muito sábio e não se pronunciar, porque é assim que o ministro deve ser, ao Tribunal Penal Internacional. Quem sabe um dia eles não viram réus no Tribunal Penal Internacional. Mas o Bolsonaro eleito, você acha que ele poderia tirar o Alexandre de Moraes ali do poder? Não, um presidente não pode tirar um ministro supremo. Quem pode tirar o ministro supremo é o Senado. Mas ele não poderia influenciar o Senado, tomar alguma atitude? O Bolsonaro não viria forte porque ele sofreu muito aí nesses últimos anos, né? O Sim, Bolsonaro. Mas isso é o papel do Senado. O presidente ele não deve influenciar. E não teria força também para influenciar os senadores ali a tomar um partido? Não teria como. Não teria, a não ser que ele fizesse como o Lula e falasse, olha, a emenda só sai C, e somente C. Se vocês me ajudarem, uma mão lava a outra, né? Exato. E o PT, Pavinato? Como isso não é corrupção no Brasil, é engraçado, né? O presidente, a lei tá bagunçada, então. O presidente oferecer dinheiro, tudo bem que eles já têm o direito à emenda, mas fala, olha, eu vou liberar mais para você, e libero antes para você, se você fizer isso. Como isso não é corrupção, é possível que ele faça, porque no Brasil, vai saber. A não ser que o STF venha e diga que isso passa a ser crime. Tem uma série que acho que chama Um Contra Todos, tá no Netflix, ou Todos Contra Um, não lembro agora, até comentem aqui embaixo se vocês lembram, que mostra muito isso, aquele jogo político. Opa, eu preciso aprovar isso, opa, mas peraí, vou aprovar se você fizer isso aqui por mim. Então é uma troca. Agora falando sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, Pavinato, nessa última eleição por prefeituras, a gente viu que o PT perdeu muita força no Brasil, né? E que vem agora uma força muito grande que é o PSD. O que você acha que o PT realmente um dia pode acabar, o Lula vier a falecer, o PT vai acabar? E você acha que o PSD hoje ele é mais esquerdo ou mais direito ou mais centro? Que tá muito forte o PSD do Kassab, né? Por várias perguntas e uma só. O PSD é o puro suco da fisiologia. Socialista democrático, né? Mas o nome nem importa, ninguém nem sabe. Mistura tudo. Exato. O PSD é o antigo PMDB. Não importa quem está no poder, a gente está junto. E se no governo federal tem um no poder, num governo estadual tem um rival no poder, a gente vai estar nos dois governos. Vai para lá, vai para cá. O Kassab, ele conseguiu fundar o antigo PMDB. O antigo PMDB. E a questão do Dória? Eu li alguma coisa no seu Instagram, se me corrige se eu estiver falando besteira, do Dória ter pedido desculpa pro Lula. Pediu. Isso é verdade? É. Mandou uma carta, uma epístola. Falando desculpa. Mas depois que o Alckmin virou vice-presidente do Lula, já não duvido de muita coisa também. Mas né? Dá-me lá plata. Não atrapalha meus negócios, talvez, O que né? a Lide faz? Fala pra mim. Quem? Desculpa. A Lide, a empresa do Dória. Putz. Cara, não é marketing, não sei, publicidade, não faço ideia também. O que a Lide faz? Eu não sei. A Lide, ela dá jantares, chama autoridades para palestrar, reúne empresários que pagam esses jantares e os custos dessas autoridades. Tá. Esses eventos. Se eu continuar? Ou seja, não me atrapalhe, vamos ficar mais próximo. Exato. Porque o Lula poderia atrapalhar muito a empresa dele, né? Claro, porque a Lide vale mais com a amizade do Lula ou sem a amizade? Com amizade, do Lula? claro. O Lula que tá no poder, né? Exato. E o Lula é muito influente. A gente pode falar ou não, mas o Lula é uma figura muito influente. Claro, ele é um político mesmo ali, né? Para uma empresa que vive de tráfico de influência... Ai, desculpa, é muito pesado falar isso. Que vive de lobby. Ele precisa do apoio do Lula nesse momento, né? É hora de baixar a calcinha para o Lula. É, que acontece. O Alckmin foi na mesma linha, né? Ele que acho que o sonho do Alckmin... agora. O sonho do Alckmin é assumir a presidência, né? De alguma forma, né? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Não sei nem se o Alckmin sonha. Eu
não tô nem vendo o Alckmin. Por onde O ele Alckmin anda? foi uma das Olha, maiores uma decepções. Eu já figura cheguei a tão votar nele pro triste. governo de São Paulo. Foi uma das maiores Figura- decepções que eu já tive. Figura tão triste. Tão triste. Acho essas figuras tão tristes. Ele perdeu completamente qualquer tipo de posicionamento ali com quem é direita no Brasil. Sério que o William Bonner foi barrado lá pra fazer uma gravação? É verdade isso, ô Não Pavinato? sei. Eu não sei. Passou até a imagem dele com William Bonner é de esquerda, Pavinato? Você tem uma opinião sobre ele, não? Eu não As conheço. emissoras, no geral, puxam muito o lado da esquerda, você não acha? Olha, eu não conheço o William Bonner politicamente. Eu só sei que ele é chato. Além disso, eu não consigo falar. Mas não as tem- emissoras hoje no Brasil não estão puxando muita sardinha pra esquerda? Não dá essa impressão? Não, eles puxam a sardinha para quem paga. Nós temos o maior congresso conservador da história, lembra? Ele é de esquerda? Não. Quem paga Ganha, né? Quem é. Como você enxerga a nossa imprensa hoje, Pavinato? Que é um veículo tão Nós não importante. temos imprensa mais. Salvo a imprensa independente, a exemplo da Oeste, nós não temos mais imprensa. Porque você não pode falar do ministro tal, você não pode falar do ministro tal, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Quando você falar, você tem que estar cheio de dedos. Tem que pedir, às vezes, desculpa, né? Até o Elon Musk teve que tentar entrar ali num acordo também. Parece que a briga era feia. Parece que o Alexandre de Moraes ia ter um problema sério ali para o Elon Musk continuar. E ele teve que meio... Não, ele ia equilíbrio de prejudicar negócios. E prejudicar negócios é prejudicar as famílias que trabalham nesses Com negócios. certeza. Inclusive a Starlink, que é uma rede que ajuda muitas pessoas que estão E é longe, que não tem prejudicar sinal. os próprios negócios dele também. A própria tragédia do Rio Grande Ele do vai Sul, ficar né? O quanto Elon Musk. tempo sem o Twitter, sem a inteligência artificial do X se movimentar para ter que começar do zero? Ele tem uma renda com aquilo também, ele é um empresário também. Sim, exato. E aí também a Starlink, que lembrando, do Elon Musk, ele fez, né, vamos pôr uma doação, ele liberou de graça a Starlink para a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, o Elon Musk não é só porque, ele é o Elon Musk que tem muita gente que não gosta, porque ele é um bilionário. Não, ele também foi lá, ajudou, e aí cortam a Starlink. Realmente não tem como entender. Agora, o Pavinato, eu vi uma decisão... se ele é o capitalista malvadão, se é herói, se é vilão. O que me importa é, ele estava agindo dentro do direito dele e isso lhe foi tirado. Ô, Pavinato, me fala uma coisa. Agora vamos falar dos ministros. O Gilmar Mendes, falando constitucionalmente se está correto ou não, liberou o Zé Dirceu. Isso, constitucionalmente, desculpa. Foi correto do Gilmar Mendes ou você acha que não? Teve um desvio ali de... É interessante essa pergunta, porque foi e não foi. Para você prender uma pessoa, né, a prisão é chamada um direito de ultima ratio. É a última razão. Você tenta tudo antes de condenar no crime. E por isso, o devido processo legal no processo criminal, ele tem que ser feito milimetricamente dentro da lei. Portanto, se um elo da cadeia foi anulado, você pode derrubar tudo em efeito dominó. Nesse ponto foi certo? Nesse ponto foi certo. Mas a gente precisa lembrar que isso não está sendo feito com todos os réus do 8 de janeiro e com todos os condenados. Porque neles, nenhum elo da cadeia do devido processo legal foi respeitado. Nenhum. Nem um sequer. Então, portanto, se dentro do texto da lei a decisão do Gilmar faz sentido, dentro do sistema legal, ela deixa de fazer sentido porque um mesmo tribunal que aplica o rigor da lei para um Não aplica pro e pessoal do dia aniquila a lei para outro, ele promove desigualdade. E se existe um lugar onde o princípio constitucional da igualdade deve valer, é dentro de um tribunal. Então, no texto, ele está certo. Se ele aplicasse o mesmo raciocínio ao 8 de janeiro, ele estaria certo. Mas como ele se nega a fazer o certo para o 8 de janeiro, para quem é da direita, e se baseia apenas no texto para fazer o que é certo para um lado, isso deixa de ser justo. E quando algo deixa de ser justo,
Não é correto. conforme a lei para um, mas a lei é aniquilar para outro, passa a ser perseguição política. E perseguição política é um crime contra a humanidade ao lado do genocídio, conforme o Estatuto de Roma, que é incorporado no nosso ordenamento como com o status de norma constitucional. Então, é uma ditadura o STF? Esse país é uma ditadura, não digo nem STF, é um arremedo de STF, porque o STF está sequestrado por pessoas que não têm notável saber jurídico. O único que tem notável saber jurídico ali que eu falo, esse tem notável saber jurídico, é o Gilmar Mendes. Sim. Mas ele tem utilizado, não sei, diante dessa realidade de aplicar-se a norma para o Dirceu, mas não aplicar, negar-se a aplicar a norma para a pessoa simples, para o povo pobre do 8 de janeiro, isso já deixa de ser justo. Sim. Quem faz a lei é o Congresso. O Judiciário, ele não aplica a lei só, ele aplica a lei e ministra a justiça. O que isso quer dizer? Ele tem que aplicar a lei para todos. Sim. E quando ele só aplica para um, ele faz perseguição política. E perseguição política é um crime contra a humanidade. E isso poderia levar o STF inteiro. À exceção do ministro André Mendonça, que é muito sábio e não se pronunciar, porque é assim que o ministro deve ser, ao Tribunal Penal Internacional. Quem sabe um dia eles não viram réus no Tribunal Penal Internacional. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.